Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes e os que assistem através das redes sociais. Queria começar a dar 2 ou 3 notas iniciais. Começava pelo Sr. Vereador Francisco Queiroz, que aqui levantou a questão de Ceira e da cobertura através do SMTUC. Como é de conhecimento geral, aliás, ainda agora aqui voltou a ser focada a questão da frota, mas não é só da frota. As condições gerais do SMTUC não permitem fazer alargamentos. Não vou precisar voltar a repetir que a grande decadência e degradação do serviço só ocorreu com os alargamentos da rede que foram feitos em 2021. Foi quando o serviço começou a degradar por completo e ter que haver anulação de chapa ou suspensão de chapas. Portanto, o pior que se pode fazer neste momento, enquanto não tivermos uma frota devidamente estabilizada e renovada, e, por outro lado, enquanto não houver reserva de recrutamento de motoristas, o pior que se pode fazer é alargar a rede e depois não conseguir cumprir com os serviços com os quais nos comprometemos. Eu acho que isto é lógico e o senhor esteve lá no Conselho de Administração vários anos, sabe perfeitamente que o que eu estou a dizer é a pura verdade. Portanto, se fizeram um erro há 3, 4 anos atrás, vamos repeti-lo agora? Quando temos consciência e do impacto que isso teve. Portanto, alargaram a rede sem terem frota para responder e sem terem motoristas para responder a esse alargamento de rede. E, no entanto, todos os dias insistem em voltar a alargar. Já vieram com São João do Campo e eu dei exatamente esta resposta. Mais vale manter o operador privado que assegura, em coordenação com as intermunicipais, um bom serviço, do que estar a envolver o SMTUC e depois não ter capacidade de resposta. Portanto, isso é enganar as pessoas e não vale a pena. Agora, relativamente à questão que levanta, naturalmente o futuro é outra coisa. Uma coisa é o presente, outra coisa é o futuro. E no que respeita ao futuro, também se sabe que está a ser devidamente elaborada a reformulação da rede, com a entrada ao serviço no final de 2024, portanto este ano e durante o próximo ano, do sistema de metro Mondego, haverá outras condições para daí tirarmos alguma frota de uma rede mais urbana, mais central, que passa a ser coberta pelo sistema Metro Mondego, e daí podemos, naturalmente, repensar estes territórios. Mas até lá, enfim, seria, acho que é suicídio total, e então eu diria que era acabar definitivamente com o SMTUC e ainda nos metermos a alargar mais rede sem ter condições para o fazer. Em relação ao Sr. Vereador José Dias, ao contrário do que é habitual, hoje tenho que admitir que senti algum nervosismo na sua apresentação. E eu até percebo porquê, porque nem o senhor acredita naquilo que diz. Porque só pode ser. Porque, obviamente, trouxe aqui 2 ou 3 aspectos que eu estava a ouvir. Estou a ouvir bem, não devo estar a ouvir bem. Começando pela destruição das árvores, destruição massiva de árvores. Eu não vou ter que recordar que o sistema de metro Mondego, os projetos foram aprovados pelo Executivo PS. E havia uma destruição total do arvoredo urbano. O que nós fizemos desde que entramos foi tentar poupar, fazer tudo rapidamente, rever tudo quanto é projetos, a tentar poupar o máximo de árvores. E poupamos, eu diria, se calhar mais que 100 já. Mais do que isso, fizemos planos para reposição e compensação, que também não existiam. Portanto, quando vem aqui acusar de que estamos a destruir, aquelas que foram abatidas estavam todas nos planos, nos projetos aprovados pelo Executivo PS. Que fique claro, não inventamos mais nenhuma. E poupamos imensas. Praticamente está tudo já abatido. Há uma parte que ainda vai gerar, naturalmente, alguma contestação, que será a Lourenço Almeida Azevedo. Mas até aí, não vou precisar de recordar que poupamos mais de 40. Portanto, é conveniente termos sempre consciência daquilo que dizemos. E por isso eu notei o nervosismo hoje na sua voz e na forma de estar. Eu não tenho dúvidas, é que nem o Sr. Vereador acredita naquilo que diz. Depois vem criticar os planos. A nossa capacidade de intervenção pontual em alguns locais, com pequenas obras, sem termos uma visão de conjunto. Isso é pura mentira. Essa era a atitude do PS. Vai-me perdoar, várias vezes disse aqui o anterior executivo, vocês são contra estudos. Quantos planos fizeram? Pergunto eu. Diga-me, Sr. Vereador. Quantos planos aqui foram apresentados? Eu estive aqui 4 anos na oposição. Garanto-lhe, 0. No entanto, já quantos aqui trouxemos? Quantos estão em revisão? Eu relembro. Plano de pormenor da estação de Coimbra B, que começou já agora a criticar, mas já lá iremos. Revisão do PDM. Imediatamente entramos com o procedimento de revisão e já o suspendemos 2 vezes. Revisão do plano de pormenor da área desportiva de Taveiro. Está em revisão. Revisão do plano de pormenor do IPARC. O PAMUS, ou seja, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, está em curso.
o plano de ciclovias, que também já aqui trouxemos, e podia continuar. Senhor Vereador, não nos venha acusar daquilo que não tem qualquer razão para fazer. São vários planos em andamento, em revisão, e, portanto, como eu digo, vá fazer vá falar com os seus correligionários e faça uma ponderação sobre quantos planos foram revistos, porque o anterior executivo, o vosso executivo, era contra os planos, era contra a revisão de planos, era contra os planos em geral. Portanto, não há planos, nós estamos a fazer planos e todas as nossas intervenções, vou-lhe falar já daqui a pouco da ciclovia, mas até a ciclovia que temos atualmente em discussão pública está agarrada ao plano das ciclovias. Portanto, não há aqui nada que seja meramente pontual ou uma visão muito pontual e local de uma intervenção. Ela está sempre agarrada a um plano geral. Trotinetas. Trotinetas, aquilo que eu disse é a pura verdade e eu desafio a contrariar-me. Portanto, as trotinetas são um veículo, de acordo com o Código da Estrada, e, portanto, um veículo tem as suas regras próprias. Está equiparado a um velocípede, de acordo com o Código da Estrada. E, portanto, todas as regras que no Código da Estrada se aplicam aos velocípedes, aplicam-se às trotinetas. Vêm dizer que precisamos de um regulamento. A verdade é que um regulamento que a Câmara Municipal possa vir a elaborar, e estamos a pensar no assunto, não é utopia, é uma realidade, estamos a pensar no assunto, mas todas as regras de um regulamento têm que respeitar, em primeira instância, o Código da Estrada. E eu quase que me atrevo a desafiá-lo a perguntar o que é que está errado. É andarem nos passeios? Está regulamentado no Código da Estrada, é proibido. Não é? Estacionar em tudo quanto é sítio? Está regulamentado no Código da Estrada e também é proibido. Portanto, aquilo que se calhar as pessoas pensam que vamos resolver com o regulamento, eu na altura, quando fizeram aprovar a moção, como eu disse, não tenho nada contra a moção, pelo contrário, até votamos a favor, porque somos todos a favor da regulação. Só que é preciso ter noção que a regulação não pode contrariar o Código da Estrada. Vou-lhe relembrar que houve um congresso organizado pela AMT, pela Autoridade de Mobilidade de Transportes, que na altura o que saiu desse evento, desse congresso, foi a necessidade de estudar, de ver o que é que se faz lá fora e buscar bons exemplos, e a própria AMT ia definir uma série de regras que ia fazer chegar ao Governo para alterar o Código de Estrada. Isso é diferente. Porque aí, sim, o Código da Estrada estabelece e todo o país, de forma transversal, respeita. Eu, a nível local, por exemplo, ao nível de Coimbra, não podemos contrariar o Código da Estrada. Portanto, por mais que nos apeteça, não o podemos fazer. O que hoje aqui vem, e a seu tempo iremos falar sobre a matéria, é aproveitar o potencial que existe associado às novas tecnologias para impedir que, de forma, diria, tecnológica, impedir algumas práticas que, de facto, já violam o Código da Estrada. Isso sim podemos fazer. E é por isso que agora estamos a alterar o modelo da minuta de contrato. Certo? Eu gostaria que isto ficasse bem claro, porque nós não podemos contrariar o Código da Estrada por muito que me apeteça. Se o Código da Estrada não proíbe ou proíbe determinadas coisas, eu não posso dizer que em Coimbra não, que temos um mundo à parte. As leis são para todos e têm que ser naturalmente respeitadas. Finalmente, a nova estação, e é pela primeira vez vejo aqui de forma clara o PS contra a nova ponte. Muito interessante, Sr. Vereador. Eu ia lhe perguntar se esteve presente na sessão. Não esteve, mas devia ter estado, porque se calhar tinha mudado de ideias. Na verdade, eu não vou voltar a muito a esta discussão, mas todas as medidas que estão no plano de pormenor estão devidamente sustentadas por estudos da especialidade. Tudo que tenha a ver com questões ambientais, este plano foi por nós aqui aprovado, repito, de que seria objeto de avaliação estratégica ambiental e está a ser. O estudo de impacto ambiental está a ser elaborado por equipas idóneas. O estudo de tráfego foi igualmente elaborado por uma equipa idónea e está feito. Já o li. Ainda não é público, mas já o li, porque, obviamente, ainda estamos a terminar o plano antes de o sujeitar publicamente e formalmente à discussão pública. E esse mesmo estudo aponta de forma clara e inequívoca que a nova ponte vai permitir reduzir, em termos globais, 40% das demoras. Isto é muita coisa. Obviamente que não é só a ponte, é a ponte e o nó no lado do Almé que tem que ser totalmente reformulado. Agora, pergunto eu, não é legítimo a qualquer executivo que aqui esteja exigir isso às infraestruturas de Portugal? Por um lado, porque estamos a criar uma nova estação e a primeira grande preocupação é garantir uma boa acessibilidade a essa estação. Se tivermos tudo congestionado à volta, obviamente ninguém chega à estação ou vão chegar atrasados. Segundo, há externalidades, e nunca ninguém mentiu, há efetivamente externalidades associadas a qualquer obra. Esta responsabilidade destes congestionamentos de quem é? É da Câmara? Não, não é.
nunca lhe vim aqui exigir, nem nunca exigiu ao anterior Executivo, que fizesse obras que eram responsabilidade das Infraestruturas de Portugal. Estamos a falar do IC2. Portanto, a responsabilidade é Infraestruturas de Portugal. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, permitam-me ser muito clara, do que exigir às Infraestruturas de Portugal a nova ponte para resolver o problema, sendo que o estudo de tráfego comprova que é a única solução capaz de resolver os problemas que temos atualmente. Não é seguramente com a construção de um túnel que liga o IC2 à FCOLI, como algumas pessoas querem fazer entender, e acho que é muito fácil perceber ao desviar todo o tráfego atual do IC2, a ir à rotunda da FCOLI, que já está congestionada, só vamos agravar a situação, aumentar as emissões ambientais. Portanto, nós temos a ter soluções fluidas que consigam aligeirar, reduzir drasticamente as emissões ambientais. Senão é pior a emenda que o soneto. Poderá estar em causa, estamos ou não estamos de acordo com a demolição dos viadutos da Casa do Sal. Isso é outra questão. Mas eu digo-lhe muito honestamente, mandar os viadutos da Casa do Sal abaixo, como tem sido subejamente defendido por tudo quanto é urbanistas, sem fazer a nova ponte, é o descalabro total para a cidade. Vamos ter tudo completamente congestionado a quererem chegar à estação e não conseguirem. Portanto, Sr. Vereador, se quiser ir por aí, eu tenho todo o gosto em conversar consigo e lhe explicar o porquê, até como sabe, essa é a minha especialidade. De qualquer das maneiras, posso lhe garantir que não interferi. Deixei que os técnicos fizessem a sua avaliação, fizeram o seu estudo, que apresentaram o que eu já li, como digo, e, portanto, estes 40% é um dos resultados que está nesse mesmo relatório. Eu acho que as pessoas, quando falam, se devem sustentar naturalmente de números, porque não é só dizer que queremos ou não queremos uma nova ponte, é preciso sustentá-la. E mesmo assim, eu diria que Coimbra merece mais. Merece aquela ponte e ainda merece mais. E pronto, agora se me permite, Sr. Presidente, isto daria aqui para longa conversa, mas o tempo é pouco e, portanto, iria fazer a minha intervenção. Este Executivo continua o seu caminho de forte aposta na transparência e na participação pública, envolvendo a população na concepção e avaliação da qualidade de soluções propostas para desenvolvimento territorial e ordenamento do espaço público. Esta última semana foram 3 as ações promovidas pela Câmara Municipal neste sentido. E começo pela apresentação e discussão da versão preliminar do Plano de Pormenor da Estação Intermodal de Coimbra, que mereceu a presença e participação de várias individualidades, entre as quais do coordenador do Plano de Pormenor, arquiteto Juan Bosquet, do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, engenheiro Frederico Francisco, e do Sr. Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal, engenheiro Carlos Fernandes. Numa sessão subdividida em 2 momentos distintos, que se prolongaram durante todo o dia da passada sexta-feira, o interesse da população foi notório, envolvendo a participação de mais de 750 pessoas. Sublinhe-se que a sessão da manhã foi disponibilizada em streaming, a qual foi seguida por 519 pessoas à distância. A sessão da tarde, igualmente muito participada, permitiu tirar partido da presença do arquiteto Juan Bosquet para esclarecer dúvidas e receber sugestões, envolvendo no global a resposta a mais de 25 questões. O plano de pormenor da estação intermodal insere-se no processo da linha de alta velocidade e encontra-se agora numa fase mais consolidada, tendo-se apresentado as funções a que responde, bem como as linhas gerais da estação, baseada numa solução em edifício ponte sobre os cais, ligando a zona nascente à zona poente, onde se insere o sistema de metro Mondego, e a zona poente, onde se concentram as restantes respostas em termos de mobilidade. A apresentação foi alargada à solução de requalificação prevista para a zona ribeirinha, na ligação entre Coimbra B e Coimbra A. Com a concretização desta solução, que se baseou no estudo urbanístico aprovado pela Câmara Municipal em maio de 2022, a cidade ganha uma nova frente urbana voltada para o Rio Mondego, garantindo canais de permeabilidade a partir da Rua da Sofia e uma verdadeira aproximação da cidade ao Rio. Este será o canal privilegiado para a ligação por meios suaves entre a estação intermodal e o centro da cidade, num trajeto compatível com 15 minutos a pé e 5 minutos de bicicleta. Para isso, prevê-se que a estação venha a integrar, entre outras componentes, 1.500 lugares de estacionamento em bicicleta, 2.500 lugares para automóveis e uma estação de caminhonagem para 15 autocarros, devidamente integradas por canais pedonais e meios mecânicos adaptados a pessoas de mobilidade reduzida. Já no que respeita à solução rodoviária, a solução concentra o caráter rodoviário na Rua do Padrão, na sua ligação à Avenida Fernando Magalhães, a qual, depois de liberta dos viadutos do IC2, permitirá libertar espaço para a criação de um boulevard que culmina na rotunda em Caracol, de onde irradia o acesso quer automóvel, quer pedonal e ciclável à futura estação. Por sua vez, o estudo de tráfego vem reforçar a necessidade da construção da nova ponte sobre o Rio Mondego, a qual, ao permitir segregar o trânsito local do de passagem interzonal, regional e nacional, permite reduzir, em termos globais, 40% as demoras.
A solução global está traduzida numa maqueta 3D, a qual ficará disponível no espaço do Conselho a todos que a quiserem apreciar. Esta maquete, pela sua dimensão e abrangência, servirá de laboratório vivo para testar novas soluções, designadamente em termos de volumetria e morfologia urbana. Estão todos desde já convidados a ver essa mesma maquete, que está aqui, mas que a breve trecho ficará num sítio mais público. Em termos do cronograma, pretende-se finalizar a componente conceptual do PP do plano pormenor até ao início do verão, de forma a poder incluir as linhas gerais da extração no concurso de concessão do segundo troço da LAV, que ligará Oiã a Açor, por parte das Infraestruturas de Portugal, o qual deverá incluir o projeto e concessão da linha e das suas estações, num valor global de 1,8 mil milhões de euros. Até ao final do ano deverá decorrer a formalização do processo, incluindo o período formal de discussão pública e as aprovações, quer pelo Executivo Camarário, quer pela Assembleia Municipal. Para isso estão em fase final de desenvolvimento o estudo de tráfego e a atualização do mapa do ruído, encontrando-se também em elaboração o estudo de impacto ambiental para justificar a avaliação estratégica ambiental. Perspectiva-se assim que a primeira pedra da obra da estação possa ser lançada ainda no final de 2025, no máximo início de 2026, com obra a ser terminada até 2030, data em que se prevê abrir o serviço da alta velocidade ao país. A segunda ação decorreu no passado sábado, dia 16 de março, na EB 23 Alice Gouveia, numa sessão pública de apresentação e discussão de dois processos em fase de consulta pública: o Plano Ciclável de Coimbra e o estudo prévio da ciclovia de Coimbra entre o eixo, entre o Alto de São João e o Sidral. A sessão, que foi muito participada, foi organizada com colaboração do movimento Coimbra a Pedal, envolvendo mais de 50 interessados, incluindo crianças que se deslocaram maioritariamente ao local de bicicleta. A escolha desta escola foi devidamente refletida, não só pelo papel pedagógico que as escolas devem assumir na sensibilização para a utilização da bicicleta como um meio seguro, saudável e defensor do meio ambiente, mas igualmente porque um dos troços que foi apresentado é próximo desta escola. A ação procurou, num primeiro momento de intervenção, apresentar detalhadamente em sala os projetos desenvolvidos pela Câmara Municipal e promover um debate aberto no formato de pergunta e resposta. Num segundo momento, foi proporcionada a todos os interessados a formulação de propostas e sugestões diretamente nas plantas imprimidas a grande escala, de forma contínua e integrada, disponibilizadas em mesas de trabalho instaladas no pátio da escola. Durante 4 horas, os participantes tiveram a oportunidade de deixar os seus valiosos contributos, validados com base na sua experiência diária na utilização da bicicleta. Os contributos recebidos, assim como todos aqueles que venham a ser recepcionados durante o período de participação pública, irão ser cuidadosamente analisados e, se possível, devidamente integrados na versão final dos estudos. Importa aqui deixar um agradecimento especial à direção da escola, Alice Gouveia, pela disponibilização do espaço e apoio logístico, bem como pela assistência de fruta para distribuir entre os participantes. Agradeço ainda às Águas de Coimbra pela disponibilização de recipientes para permitir a hidratação dos participantes com água da rede. A terceira nota, para dar conta que decorreu ontem, domingo, no Centro Paroquial do Tovim, mais um momento de participação pública dirigida aos habitantes e utilizadores da Rua Joaquim Moura Relvas, mais uma sessão participada e que contou com a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e de cerca de 50 interessados. Este regulamento tem vindo a registrar alguns conflitos, originados pelo elevado tráfego de atravessamento, o qual, associado às elevadas inclinações longitudinais, se traduzem na adoção de velocidades inadequadas às características locais e, sobretudo, à presença de conflitos com os utilizadores vulneráveis. A solução baseada na alteração aos sentidos de trânsito, entretanto apresentada, resultou de um primeiro momento de participação pública que ocorreu em outubro de 2023 e que agora foi validada numa segunda interação com a população. Esta é a nossa forma de trabalhar com e para as pessoas. Mas nada se faz sem profissionalismo e sacrifício pessoal e familiar, por isso não posso deixar de agradecer aos serviços técnicos da autarquia, que de forma exemplar e incansável têm apoiado esta estratégia de trabalho, trabalhando inclusive à noite, ao fim de semana e feriados. Destaco aqui o trabalho extraordinário desenvolvido pelas equipas das áreas do planeamento territorial e do espaço público, coordenadas pelo Sr. Arquiteto Rui Campino e os Srs. Engenheiros Santos Costa e Tiago Cardoso. Tratando-se de projetos que envolvem necessariamente matérias multidisciplinares, é com particular orgulho e gosto que reconheço a capacidade demonstrada pelos técnicos municipais envolvidos, pertencentes a diferentes unidades orgânicas, para trabalharem em um conjunto com vista a um objetivo comum e convergente: fazer melhor por Coimbra. Por isso, a todos eles, o meu muito obrigada.